Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos no nosso terceiro módulo, a nossa nona aula. Estamos ainda tratando sobre o genitivo, especificamente agora sobre o genitivo de tempo. Nas últimas aulas nós falamos sobre os genitivos ligados a verbos ou genitivos adverbiais, mais ou menos com essa ideia, aqueles que estavam ligados a um verbo. Agora nós vamos falar sobre o genitivo de tempo, que são aqueles genitivos que vão trazer uma ideia exatamente temporal dentro do que a gente vai falar na frase, certo? E é interessante falar sobre isso porque a gente poderia falar sobre esse assunto aqui de casos relacionados a tempo, porque a gente poderia falar sobre isso por muito tempo. Por quê? Porque há uma relação entre o genitivo de tempo, o dativo de tempo, o acusativo de tempo. Isso é bem legal, assim, faz uma diferença muito grande quando a gente vai estudar o Novo Testamento, especialmente quando esses casos estão relacionados a tempo. A gente vai ver que tem uma relação legal aí entre eles, uma relação de diferença realmente, de como se está tentando expressar o tempo. Esse é o ponto aqui do genitivo de tempo que eu gostaria de apresentar já para vocês a princípio, certo? Então, é bem interessante, espero que você siga aquilo que a gente está apresentando aqui. É muito importante realmente você se mantenha ligado aí a todos esses elementos aí sintáticos. Não esqueça de acompanhar com o livro da gramática grega do Daniel Wallace, que é fantástico, tão fantástico assim que nós temos trabalhado ele aqui o máximo possível, tentando explicar os argumentos, mas você precisa adquirir esse livro exatamente para que você possa acompanhá-lo da melhor forma. O que a gente tem trazido aqui é só uma parte pequena, inclusive. Ele é muito rico, e só um toque aqui interessante que a gente poderia lembrar a você é que a gente precisa dar um toque sobre um índice que há lá no Daniel Wallace, o índice chamado o índice escriturístico. Geralmente é esse nome que é dado a esse tipo de índice, certo? Índice escriturístico, que é o seguinte: quando você vai estudar uma passagem lá no Daniel Wallace, aliás, quando você vai com uma dúvida para o Daniel Wallace, você tem que saber o que você está procurando. De repente há um outro índice chamado índice temático, ou tópico, enfim, algum tipo de índice lá que fala sobre isso, que é justamente você está com dúvida sobre dativo, aí você vai lá e procura o que é aquilo de sobre dativo. Mas o índice escriturístico é excelente porque você usa o Daniel Wallace como seu índice, uma espécie de comentário, ou seja, você tem lá uma dúvida sobre João 3,16, e aí você vai lá no índice escriturístico e procura João 3,16, e aí o Daniel Wallace vai dizer várias páginas lá, várias vezes em que João 3,16 é mencionado dentro do livro lá dele, certo? Então pode ser que haja alguma ligação lá sobre verbos, alguma relação dentro de João 3,16 sobre advérbios, enfim, sobre algum tipo de caso que ali é tratado também, uma espécie de nominativo ou uma preposição, enfim. Então algumas vezes, certamente essa é uma passagem bem importante, então algumas vezes vai aparecer lá. E aí você vai vendo lá quais são as vezes que essa passagem é utilizada ali. Eu já dei essa dica para alguns alunos meus e eles curtiram muito e têm usado, inclusive, grandemente esse material. Então vale a pena você, só por essa razão, só por esse índice escriturístico, o Daniel Wallace já vale a compra dele, certo? Ele vale por várias razões, mas essa razão para mim ela é fantástica, porque você tem ali na sua mão uma referência importantíssima para quando você vai estudar o Novo Testamento. Eu uso isso praticamente numa base muito regular. Muitas vezes eu tenho que lançar a mão do Daniel Wallace, obviamente outras gramáticas também, mas quando elas têm o índice escriturístico, isso me deixa muito mais tranquilo, porque eu sei que quando eu tiver alguma dúvida, eu posso correr numa passagem específica que ela vai me ajudar. Então, fica a dica aí para você, Daniel Wallace, índice escriturístico, para você procurar uma passagem que você talvez já esteja trabalhando lá na sua pregação, no seu estudo bíblico. Isso vai lhe ajudar grandemente, ok? Muito bem, vamos aqui para o nosso genitivo de tempo.
com a seguinte passagem: Dia tuto eisin enopion tu throno tu theu, kai latreusin auto hemeras kai nictos en tu nao autu, kai ho kathemenos epi tu throno skenosei epautus. Vamos lá. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vamos lá trabalhar esse texto aqui, certo? Dia tuto é a ideia aqui, porque, certo? Razão porque. Poderia se traduzir de outras formas também, mas essa é uma forma interessante de traduzir dia tuto, razão porque. Eisin enopion, então eisin foi traduzido aqui como se acham, é o verbo eimi na terceira pessoa, então eisin estão ou se acham, se encontram, enfim. Enopion é diante de, então nós temos aqui diante, enopion tu trono, diante do trono, palavrinha fácil aí da gente lembrar. De Deus, tu theu, fácil também de lembrar, trono de Deus. Kai latreusin, e kai latreusin o servem, certo? Latreuo, você pode lembrar aí da palavra idolatria, certo? Que seria se servir a um ídolo, né? Mais ou menos isso aí. Mas esse latreu tem a ver com servir, também com adorar. É um texto, aliás, uma palavra importante aí, teologicamente. Autor, servem a ele, certo? Então, o servem. E aqui é o texto que eu quero chamar a sua atenção. Remeras kai nictos. Remeras kai nictos, de dia e de noite. Mas vamos prosseguindo aqui, depois a gente volta. En tonao, certo? No santuário ou templo seu, ou dele, né? Enfim. Ao tu aqui. E aquele cai ro kathemenos, esse ro aqui com esse kathemenos é que faz aquele que se assenta. É um particípio aí, aquele que se assenta. Tudo isso aqui é engraçado, né? Mas é isso mesmo, certo? Tudo isso aqui, ro kathemenos, é aquele que está, ou aquele que se assenta, certo? Muito bem, vamos lá. Epi tu trono, então vamos lá, sobre ou no, certo? Epi, sobre, tu trono, no trono. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo, certo? Tudo isso aqui é skenosei, certo? Estenderá o seu tabernáculo, certo? Armar uma tenda, mais ou menos isso, certo? E epautus, sobre eles, ok? Então aí você tem a tradução, e aqui é o que eu quero chamar a sua atenção mais fortemente: remeras kai nictos, de dia e de noite. Perceba que aqui você tem dois genitivos, genitivo aqui, remeras, dia, nictos, também genitivo. Aí, inclusive, você tem de, né, a nossa preposiçãozinha aí do genitivo, favorita, né, de dia e de noite. Mas é interessante justamente mostrar que o genitivo está sendo usado aqui para trabalhar a questão do tempo, exatamente. Do tipo de tempo, como é que essas pessoas estavam adorando, certo? Estavam servindo. Elas estavam servindo, fosse diurnamente, fosse noturnamente. Então, ele está sendo apresentado aí um tipo de tempo, um tempo específico em que essas pessoas estavam servindo. E o genitivo é utilizado para indicar esse tempo aí. Por isso, nós o chamamos também de genitivo
adverbial. Anteriormente eu tinha falado sobre os genitivos que nós estávamos falando antes, e eram genitivos verbais, tá? Aqueles lá, o objetivo, o subjetivo, genitivos objetivo, genitivo subjetivo, eu disse que eram adverbiais, mas na verdade eles são verbais, ligados a um verbo. Eu falei isso no slide anterior. E aqui os adverbiais é que eles também estão ligados a um verbo, mas com uma função de advérbio, né? De dar uma característica que vai modificar um verbo. Mais ou menos essa ideia aí, que é exatamente o advérbio, ele faz isso, e o genitivo adverbial vai ter essa função também, certo? Enfim, genitivo para indicar tempo. Então era para isso que eu queria chamar a sua atenção aqui, para esse texto aqui de dia e de noite, como você tem aí esses que estão diante do trono de Deus. Então, nosso exemplo, latreosin, autor, hemeras kai niktos. Esse é o uso do genitivo, que é similar em força, então é importante lembrar disso, certo? Ele é similar em força a um advérbio, certo? Ele tem uma similaridade, a mesma função, vamos dizer assim. Geralmente ele tem uma força de uma locução preposicional, certo? Exatamente assim, que também é similar em força a um advérbio. Então, o autor poderia também ter utilizado um advérbio especificamente, mas ele não quis assim fazer. Ele preferiu usar um genitivo com uma função de advérbio. Então, tal genitivo estará normalmente relacionado a um verbo ou também a um adjetivo, certo? A um verbo ou adjetivo do que a um substantivo. Assim, ele vai estar mais normalmente relacionado a um verbo e a um adjetivo, mais do que a um substantivo especificamente, mas só para você entender que ele tem uma força adverbial, né? Ele tem esse jeitão adverbial aí. Mesmo que seja dependente de um substantivo, há geralmente uma ideia implícita verbal, certo? Uma ideia implícita. Lembra que a gente falou sobre ideia verbal, certo? Então, há geralmente uma ideia implícita verbal no substantivo. Exatamente porque o genitivo ele é adverbial, ele vai ter essa ligação com algum verbo. Se não é verbo, vai ser um substantivo com um jeitão de verbo lá, um substantivo com uma ideia verbal. Lembra o ato de manifestar, o ato de receber, o ato de herdar? Mais ou menos essa ideia que vai estar ali apresentada no texto, certo? Assim como nós vemos aqui, é um verbo, né? Eles estavam lá servindo, serviam, enfim. Então, esse aqui é um verbo e os nossos dois genitivos aqui, hemeras kai niktos, os dois estão aqui modificando o nosso verbo aqui, certo? Por essa razão, eles têm essa função de advérbio. Função, certo? Não é que eles sejam advérbios, mas eles funcionam assim como um advérbio, neste caso especificamente, certo? Para você não dizer por aí que você tem um genitivo, que é um advérbio. Não é um advérbio, ele tem um jeito de advérbio, tem uma função adverbial, mas ele não é um advérbio assim, sintaticamente, especificamente falando, ok? Muito bem. Continuando, quero dizer, definição. Qual é a definição aqui do nosso genitivo de tempo, certo? Uma forma de explicar ele melhor é lembrar da ideia aqui do dentro do qual ou durante o qual. Vou explicar essa questão melhor aí na explanação. O genitivo, sim, algumas vezes eu vou colocar um texto aqui, base, porque eu percebi já que muitas vezes a gente começa a falar sobre o assunto, né, o assunto gramatical. E gramática, muitas vezes é chato, eu reconheço. Às vezes traz um peso assim, muito, muito complexo, às vezes é um tom que as pessoas não gostam de ouvir, eu entendo realmente. E muitas vezes, especialmente quando nós estamos falando de conceitos. E especialmente também quando nós falamos do conceito antes de falar do exemplo. Aí pronto, você perdeu o aluno porque o aluno não vai se acostumar, aliás, ele não vai se sentir tranquilo sobre aquilo, porque aquilo é muito conceitual. É melhor você começar com um exemplo, né, pelo método indutivo, então você usa um exemplo e depois parte para o conceito, então do particular para o geral. Algumas vezes eu vou continuar seguindo isso aqui, não sei se eu já fiz outra vez, mas
isso já nos ajuda um bocado, que é trazer o texto que estamos trabalhando, ou um desses textos como exemplo, e sempre retornar aqui para ele como uma espécie de referência, para a gente sempre se remeter a ele, ok? Então, isso tudo para a gente evitar um tom aqui na definição, um tom muito conceitual, longe do exemplo, ok? O genitivo indica o tipo de tempo, ou o tempo no qual a palavra aqui ele se relaciona, acontece. Então, o genitivo de tempo, né, como a gente tem falado aqui, ele vai indicar esse tipo de tempo ou o tempo em que, dentro do qual aquela coisa está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, Latreusin remeras kai niktos, aqui nós temos um tipo de tempo, certo? Ou seja, eles serviam diurnamente. Olha aí o nosso advérbio, né? Você deve lembrar aí das suas aulas de português, quando tem mente, geralmente é um advérbio, e também noturnamente, certo? Noturnamente. Enfim, dois advérbios aqui, traduzindo aqui para a gente perceber isso. Então, é o tipo de tempo. Era dia, era noite, enfim, o tipo de tempo era esse especificamente. A gente usa um advérbio de tempo para indicar esse tipo de tempo, esse tempo no qual as coisas estão acontecendo. A forma mais fácil de lembrar do genitivo de tempo, em oposição ao dativo ou ao acusativo, é relacionar o genitivo de volta ao seu significado básico. Ou seja, qual é o significado básico do genitivo? Exatamente, é o caso da qualidade. É o caso do atributo, da descrição ou do tipo. O genitivo, de uma forma geral, e aqui eu não estou falando só do genitivo de tempo, mas qualquer tipo de genitivo, ele é o caso que, semanticamente, dentro de si, intrinsecamente, ele vai trazer a ideia de qualidade. O genitivo tem essa ideia de qualidade, lembra disso, certo? Vai lhe ajudar um bocado. Genitivo tem a ver com qualidade. Aí a forma como ele vai atribuir isso, né, como ele vai ser atributivo, como ele vai ser qualitativo, aí a gente tem uma gama de significados. Mas de uma forma bem geral mesmo, assim, para abarcar tudo isso, é o caso da qualidade, do atributo, da descrição, do tipo. E aplicando isso ao tempo, ele é o caso que vai indicar exatamente o tempo, a forma como você atribui aquele tempo, o tipo de tempo em que aquela coisa acontece. Esse uso não é tão comum, importante lembrar disso, mas pode ser frequentemente esperado com palavras que lexicalmente envolvem um elemento temporal. Então, quando dentro da palavra ela já traz um elemento temporal, provavelmente você vai usá-la, ela vai ser usada então como um genitivo adverbial ou um genitivo de tempo especificamente. Então, remeras kai niktos, fica na cara, são dois substantivos bem temporais, né? Dia, noite. Então, quando eles forem usados então com o genitivo, o que se espera é que eles sejam usados assim como genitivos adverbiais, ou seja, genitivos que vão vão atribuir uma qualidade, um tipo, como aquilo está acontecendo a um verbo especificamente, um substantivo, um adjetivo, enfim. No caso aqui é o verbo latreusin. Muito bem. Chave de identificação, nós temos aqui, lembre-se de que o substantivo no genitivo expressa uma indicação de tempo, certo? Então, nesse caso, já que é uma indicação de tempo, do tipo de tempo, enfim, então nós utilizamos o de, e tipicamente ele vai poder se tornar também o durante, ou em, ou dentro. Por que eu estou falando isso? Lembra aqui, ó, o serviam de dia e de noite. Vamos colocar aqui de dia e de noite. Mas você pode mudar então para durante. Então, durante o dia e durante a noite. Ou também dentro do dia e dentro da noite. Enfim, tudo isso para você notar aí como a gente pode identificar um genitivo de tempo. Se você pode colocar um durante, um em ou dentro, então facilita.
Fica fácil aqui também porque nós estamos falando de como eu falei, né, palavras lexicalmente temporais. Dia e noite fica muito fácil da gente perceber, mas às vezes não são palavras tão claras assim. Então, por isso, é importante também que você note aí essas formas aí de identificar o genitivo durante, em ou dentro. Enfim, tudo isso vai facilitar você aprender esses pontos aí. Prosseguindo, a amplificação e a semântica aqui do genitivo de tempo. Quando o genitivo simples, ou seja, o genitivo sem preposição, é usado para tempo, então ele expressa o tipo de tempo. Lembre-se disso, tipo de tempo. Eu tenho falado isso repetidamente porque tem uma razão. A gente vai já ver. Quando usado com as preposições ek e apó, o sentido tem uma ênfase no início, isto é, na extensão do tempo. Tipo é diferente de extensão. Quando eu digo tipo, eu estou falando tipo, no caso aqui, latrel sim, hemeras kai nictos, ou seja, de dia e de noite. Então, o tipo de dia, o tipo de tempo era diurno e noturno, ou seja, estou falando do tipo, do jeitão daquele tempo ali. Já quando eu falo de extensão, eu estou falando de uma duração de tempo. E isso é especificamente como um acusativo, que é um outro caso que a gente vai tratar. Mas, quando a gente vai falar aqui sobre quando o genitivo é usado com essas duas preposições, ek e apó, então eles já vão ter um jeitão aí, uma ênfase no início, na extensão do tempo e não necessariamente no tipo de tempo. Então, como eu já mostrei aqui, hemeras kai nictos, de dia e de noite, é o tipo de tempo que eu estou me referindo. Já no caso aqui, kai perotesen ton patera autu, possos chronos estin hos tuto genomen gegonen auto hode eipen ek paidiothen. Então, eporetesen, então perguntou-lhe Jesus, aqui não está, mas está implícito, certo? A palavra Jesus, ton patera, para o pai, perguntou ao pai do menino. Possos chronos, há quanto tempo? Estin hos tuto. Então, isso lhe sucede, certo? Isto lhe sucede seria estin hos tuto genomenon auto. Estin, né, é como, então seria como isso acontece, isso tuto, estin hos, isto é assim para você, como isso tem se tornado assim para você. Então, é uma expressão bem grande aí, interessantemente a atualizada traduziu isto lhe sucede, mas em outras palavras ele está perguntando quanto tempo está acontecendo com você. Hode eipen, ele respondeu, ek paidiothen, desde a infância. E aqui nós temos um genitivo de tempo, ek paidiothen. No caso, como ele está sendo utilizado aqui com o ek, a ênfase dele é do início. Então, desde quando isso tem acontecido? Desde o início. Que início? A infância, certo? Então, quando nós temos isso relacionado às expressões ek e apó, a ênfase vai estar no início, ou seja, na duração, na extensão desse tempo, como ele aconteceu, e enfatizando especificamente o início. Quando não está sendo utilizado com essas preposições, então é tipo de tempo, certo? Você pode perguntar, mas qual a diferença? Então, bom, nós temos que enfatizar aqui as preposições. Talvez a gente teria que utilizar uma categoria especificamente para as preposições. E o Wallace até fala sobre isso no livro dele, certo? Então, só para você ter uma ideia aí de que o tipo de tempo é a ênfase do genitivo de tempo. Mas quando é ek e apó e um genitivo de tempo, então a ênfase vai estar no início desse período aí que ele está mencionando, certo? Muito bem. O autor tem a escolha de 3 casos para indicar o tempo. A gente vai falar isso em outros momentos também, mas já adiantando, nós vamos apresentar mais sobre isso, tratando sobre os respectivos casos, mas vamos adiantando aqui o caso do genitivo. Ele enfatiza o tipo de tempo,
certo? Diurnamente, noturnamente. Então é o tempo durante o qual aquilo aconteceu, como foi esse tempo que aconteceu, em que aconteceu isso que está sendo tratado. O caso dativo vai enfatizar um ponto no tempo. Então ele vai responder a pergunta quando? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu nesse dia, como se fosse um ponto no tempo. Para isso eu utilizo um dativo, certo? O acusativo, ele vai indicar a extensão do tempo. Ele é o acusativo, né, da extensão. Então ele é como se ele respondesse a pergunta quanto tempo? Quanto tempo isso vai durar? Então eu digo vai durar até a noite. Então até a noite eu estou enfatizando uma duração de um tempo. Nesse sentido, essa duração de um tempo seria trabalhada com um acusativo, certo? Então, só para você já ir pegando isso aí, a gente vai falar outras vezes, mas já introduzindo essa ideia aí dos genitivos, dativos e acusativos, especificamente de tempo, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima vamos continuar falando sobre o genitivo adverbial, especificamente o genitivo de tempo, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até já.